Olá! Hoje vamos falar de política, de boa política e daquilo que as pessoas acreditam, da defesa dos seus interesses, defesa mais legítima dos seus mais verdadeiros interesses. Meu convidado de hoje é alegre, utópico, rebelde, natural de São Leopoldo, filho do seu Adão e da dona Regina, é mestre e doutorando em ciências sociais. É militante do Movimento de Economia Solidária Brasileiro, atual presidente do PSOL de Novo Hamburgo e produtor cultural independente. Hoje teremos uma conversa de peso com Gustavo Moura de Oliveira, Gustavo Comanche. Comanche, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado, Rodrigão. É um prazer, uma honra estar aqui e vamos conversar, vamos ver o que de peso temos para contar aí. É um amigo muito querido, irmão de um querido amigo também, um querido Felipe. Levo meu abraço a ele, também faz muito tempo que a gente não conversa, mas a minha admiração pela obstinação dessa dupla de irmãos aí. Mas vamos começar contando essa história lá de trás. Hoje é mais fácil falar do Comanche tal como a gente conhece ele, falar de política, falar de PSOL. Vamos guardar um pedacinho dessa conversa para isso. Da onde se forja esse Comanche? Por que Comanche, hein? E essa aí a gente não combinou aí, Rodrigão. Cara, Comanche, aqui tem um Comanche, né, que é um indígena norte-americano, no entanto, que começa no México, né? A região onde hoje os Comanches ainda permanecem, uma parte deles é um território que originalmente era do México, e aí teve a guerra lá no século XIX, que os Estados Unidos levou 1/3 do território mexicano, então hoje os Comanches estão, se não me engano, na região do Texas. Mas isso é uma coisa, né? A outra é que quando eu era muito jovem, inclusive Comanche deve estar completando cerca de 18 anos, esse meu apelido, então muita gente inclusive me conhece por Comanche e nem sabe meu nome. Mas eu tinha um outro apelido lá que passou por uma mutação e aí um amigo num acampamento tinha visto um filme dos Comanches, né? E aí ele, Comanche, então tá, Comanche. E aí virou primeiro um apelido composto, e depois acabou ficando só Comanche. Então tem uma relação com os índios norte-americanos. Mas isso é anterior à militância política. Muito então. anterior. Eu devia ter 12 anos, 13 anos por aí. Tá fazendo 18. Mas já te marcou. Marcou e ficou, né? Comanche. Eu gostei, né? Dizem que apelido pega quando a gente não gosta. Comigo aconteceu o contrário. E aí como formou Comanche? Como formou essa personalidade, essa persona que a gente conhece hoje? Pois é, Rodrigão, teve outro dia que eu fui convidado para um podcast de um amigo e ele me perguntou antes e depois do Comanche, né? Eu acho que tem mesmo, ainda que eu acabo de contar que o Comanche é anterior, mas eu acho que dá para pensar um pouco mesmo desse Comanche que vem para o mundo e que hoje é conhecido como Comanche, para pensar um pouco esse antes e depois. Tem uma virada muito, assim, marcante na minha vida, que foi, eu trabalhei muitos anos com o meu pai, numa pequena empresa que ele tinha, né? Hoje não tem mais. Uma fábrica de móveis. Uma fábrica de móveis sob medida. E quando eu saio, eu costumo dizer assim, com todo o carinho, né, respeito e amor que sinto pelo meu pai, mas eu estava preso dentro daqueles muros, né? E quando eu saio dali e vou trabalhar por um ano na Fevale, em um projeto lá no qual eu era consultor, cumprindo aí então com a minha formação inicial, que é a administração, eu começo a viver aquele ambiente universitário, né, aquela efervescência, aquelas infinitas possibilidades, que ainda que eu acho que seja o slogan da Unicinos por um tempo, mas eu estava cumprindo lá na Fevale. E ali eu tenho uma virada, assim, né, que é já vislumbrar fazer um mestrado, e que, enfim, né, fiz o mestrado, hoje já estou concluindo meu doutorado, mas ali tem uma virada importante, né, que foi conhecer a economia solidária, por exemplo, eu devo isso a esse trabalho na Fevale, e a economia solidária passa a ser o meu lugar de militância, que hoje, né, do lado dos movimentos sociais, pensando o partido como uma coisa e movimentos sociais como outra, no lado dos movimentos sociais é onde eu me encontro, né, no movimento de economia solidária. Mas pronto, ali na Fevale foi um ano só, foi um trabalho com prazo determinado, eu sabia que ia ser um ano e serviu muito, assim, me ajudou muito, né? E aí depois, Rodrigão, desse um ano, isso foi de 2013 a 2014,
eu começo a trabalhar no Senai, aqui no Senai Gustavo Copé, mas era numa parceria com o Grupo Erval, lá de Dois Irmãos. Então eu estava locado, na verdade, lá em Dois Irmãos, ainda que, ao contrário, né? Locado aqui em Novo Hamburgo, no Gustavo Copé, mas eu trabalhava lá em Dois Irmãos. E lá eu fui professor das turmas de inclusão, né? De pessoas com deficiência intelectual. Então ali foi uma revolução interna minha, assim, sabe? Eu convivi 2 anos com pessoas com deficiência intelectual, né? Que muito longe de serem pessoas doentes, são pessoas diferentes, né? Com características que não se enquadram no que a gente costuma chamar de comum, de normal. Inclusive isso é uma coisa que a gente sempre tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente vai se referir a essas pessoas, normalmente a gente compara elas com as outras que seriam normais, né? E não é o caso. São pessoas com outras características, enfim, tem uma definição conceitual que dentre 7 características que nós temos, né, que as pessoas em geral têm, as pessoas com deficiência reúnem 3 dessas diferentes, né? Mas uma simplicidade muito grande. Eu sempre gosto de contar, Rodrigão, de 2 situações, né? Foram muitas, assim, né? Todos os dias eu ia para lá, eu trabalhava 20 horas por semana. Mas teve 2 situações assim que me marcaram muito numa pegada de ver o mundo de um jeito mais simples, assim, pensar um outro paradigma mesmo, sabe? A gente é acostumado com essa coisa do consumismo e de que a gente quer ter as coisas e quer fazer grandes viagens, inclusive me enquadro nisso. E aí daqui a pouco eu me dou conta que tinha uma aluna minha que não conseguia amarrar o cadarço do tênis. E ela começou a me provocar, né, que gostaria de aprender a amarrar. E uma outra aluna minha que nunca tinha andado de ônibus, com 31 anos de idade. Ela tinha deficiência intelectual e também uma deficiência física, né? Uma dificuldade na perna. E, cara, eu cumpri os 2 anos lá, saindo de lá com aquela que não sabia amarrar o tênis amarrando e aquela que não tinha andado de ônibus andando. Então... E tu virado gente. Exato, cara. Foi uma coisa assim... Com todo carinho, te digo. Exatamente, foi isso aí, sabe? Né? A gente às vezes espera tanta coisa, quer tanta isso. coisa, e eu preciso amarrar um tênis ou subir num ônibus, né? Belo testemunho. Então ali foi a virada. Formação assim, profissional, inclusão Formação no mercado profissional. Exatamente. Pessoas com algum nível de paralisia cerebral também? Não chegava a esse ponto. Isso, assim, né? Uma coisa... Não tão limitante. Não, exato. A deficiência intelectual, eu li muito na época, não guardo comigo hoje exatamente os conceitos, vou buscar né? uma conversa de peso com um profissional dessa Exatamente, área. posso inclusive te indicar com muito carinho, né, pessoas para Bacana. isso. Pessoas que gostam muito e que são muito comprometidas. Mas se tratam de características, né, Rodrigão? É uma pessoa que, por exemplo, é infantilizada mesmo aos 30, aos 40, né? Certo. Ou é uma pessoa que tem um déficit cognitivo muito grande, né? Então, não se trata de uma doença, não é uma patologia, mas são pessoas consideradas diferentes, né, no meio. Então, assim, tinha um outro aluno lá que eu sempre costumo contar, assim, que ele não tinha o filtro da razão que a gente tem, né? Então ele via uma coisa que interessava a ele e que a gente talvez ia pensar, será que eu falo isso? Ele falava. Entende? Não tinha, assim, vou falar e pronto. Esse não poderia ser político, como é? Ou poderia, né? Talvez seria militante do PSOL. Daí. Tem um filme, agora não vou lembrar o nome, acho que é com o... Inglês, maravilhoso, né? Não, e tem um... poxa vida, que é um que o cara lá perde a capacidade de mentir. Eu acho que é com o Jim Carrey, não lembro sim, agora. Perfeito, e aí ele tem que falar tudo, ele passa a falar tudo. É um pouco isso, esse aluno ele não tinha filtros, Que assim, maravilha. ele falava sobre todos os assuntos que ele sentia, ele falava, né? Isso me gerou milhares de reflexões, Rodrigão, porque da onde vem como é construído esse filtro que a gente tem, né? Ele tem a ver com uma construção cultural, com as coisas, com a visão de mundo que a gente nasce do zero, né? E aí a gente é imposto, é colocado num meio, enfim, né? Então, conversa. É um HD todo em branco que a gente vai poluindo ele. Exato, né? Exato. E aquele moleque falava. Curioso. Interessante também dar uma boa entrevista com ele. É mesmo. Ô Comanche, e aí tu vai fazer teu doutorado no México. Isso. Uma etapa importante lá. Isso, exatamente. Fica Rodrigo. pertinho dos Comanches. Exatamente, né? Eu tive, inclusive no tempo que eu estive no México, tive a chance de ir até Sonora, que é um dos estados de fronteira, né? E que é uma região muito próxima mesmo de onde estão os Comanches no Texas.
Mas deixa eu te explicar que eu fiz um mestrado em Ciências Sociais na Unicinos, né, entre 2015 e 2016, com bolsa da CAPES. Então o meu irmão também, o meu irmão inclusive já na graduação, eu não, né. Na graduação também usei política educacional porque usei o FIES, né. Eu quero falar de política, portanto, também, né. Mas eu então usei o FIES, graças às políticas educacionais inclusivas, eu pude concluir a minha universidade, meu pai pagou a metade para mim e depois, enfim, a coisa ficou um pouco difícil e eu usei então dessa política. Eu também usei FIES, mas na época do governo de Fernando Henrique os juros era altíssimo. Um crime não contra mim, contra a juventude. Claro, contra época. Todo mundo. É muito interessante pensar isso, Rodrigão, porque tu sabes bem que eu sou um crítico, né, de boa parte das políticas do PT, enfim, de tudo que aconteceu. Mas muita coisa funcionou, né? Com limitações também do ponto de vista de políticas mais emancipatórias e tudo mais. Mas, por exemplo, eu sempre gosto de, quando estou conversando sobre a educação, né, perguntar para as pessoas que, enfim, que viveram a década de 90 ou antes mesmo, assim, quantas formaturas a gente era convidado para ir na década de 90? Pouquíssimas, né? A gente não via os nossos amigos, a nossa família se formar na faculdade, né? Era uma casta mesmo. Exato. Né? E é aquilo que se não me engano, foi o Paulo Guedes ou algum dos ministros aí que passaram pela educação agora, por último, com o Bolsonaro, que disseram isso mesmo, que a universidade é um lugar para a elite, né? E que o povão tem que estar em outro lugar. Mas então na década de 90 era isso, né? E eu pude então usufruir das políticas. O FIES é uma política que, da forma pelo menos com que ela foi depois disseminada, é uma política dos governos Lula, né? E eu, cheguei aqui para dizer que no mestrado eu já fui bolsista, né? Tem 2 tipos de bolsas para a universidade privada, como é o caso da Unicinos, da Fevale, enfim, ainda que comunitárias, né? Mas são privadas. Que uma é que te livra de pagar as mensalidades, né? Que são valores bem difíceis de alcançar. E essa bolsa eu tive então no mestrado. Trabalhava no Senai e fazia o mestrado com essa bolsa que me livrava da mensalidade. E já no doutorado, agora que estou concluindo, eu tive uma bolsa ainda mais interessante, que além de não pagar as mensalidades, tu recebe para poder te dedicar integralmente, né? Então, a minha renda atual, nos últimos 4 anos, foi dessa bolsa. Então, não fosse isso, eu não seria um doutor daqui a 2, 3 meses, né? Se não fossem essas políticas. Mas a ida para o México é por um programa também da CAPES, né? As minhas bolsas são da CAPES, que é uma agência, né, do MEC. E foi uma bolsa que ela é uma bolsa específica, que chama Programa Doutorado Sanduíche no Exterior. Então, tu pode, de 6 a 1 ano, ficar em outro país, né, em outra universidade. E eu usufruí disso também, né, desse direito. Então, eu estava com 2 anos, mais ou menos, de doutorado aqui, cumpridos, e fui para o México. O México era meu universo empírico, né? Eu estudo, a minha tese de doutorado é uma comparação sobre Brasil e México, sobre a economia solidária de Brasil e México. Mas, para além, foi muito interessante, Rodrigão, a etapa de pesquisa de campo lá. A economia solidária do México tem uma característica um pouco diferente com a nossa aqui, porque o México, até ontem eu estava revisando esses dados, são dados já mais ou menos ultrapassados, de 2010, mas o México, em números absolutos, é o país que mais tem população indígena, né? 17 milhões em 2010 de pessoas no México se reconheciam como indígena. Isso representa 15% da população, representava em 2010. Enquanto o Brasil, em 2010, tinha 0,5% da sua população indígena, o que representava 900 mil pessoas, diante de um país de 210 milhões de pessoas, né? Então, a gente matou muito mais os nossos indígenas do que o México, os deles. E falo assim mesmo, seco e é dolorido, né? É para doer mesmo. A gente matou, né? Foi um extermínio que aconteceu. Mas isso para dizer que... Duplamente, né? Físico e quando não foi físico, foi cultural, né? Uma coisa que eu aprendi, Rodrigão, no México, eu vou misturando as coisas, mas é porque eu acho que bate-papo gostoso. Estão relacionadas, né? Uma coisa que eu trato como muito, que eu penso óbvio, assim, e eu não sabia, um estudante de mestrado, doutorado lá no México não tinha me dado conta disso ainda, Rodrigão. Até eu ia em um evento lá sobre cultura e línguas indígenas, que quando morre uma língua, morre toda uma cultura, né? E esse evento lá era justamente tratando disso, né, das culturas indígenas e das línguas e tal. Então, estou falando isso para concordar contigo, que é físico e é simbólico, né? Uma língua nos soa simbólico, né? Eu vejo, por exemplo, o movimento que a Alemanha faz com um alemão,
que é uma língua que está morrendo, Aham. porque só se fala alemão na Alemanha. Aham. Não tem outros países de colonização onde ela é uma língua preponderante. No Brasil é o Hunsrück, nem de Um ou longe outro é o- lugar, né? E a preocupação do consulado, da embaixada da Alemanha aqui é este. Agora tu imagina os milhares, as dezenas de milhares de idiomas e dialetos que nós temos no mundo que estão morrendo. Com certeza, com certeza. E claro que aí tem uma diferença estrutural também, né, Rodrigão? Porque, por exemplo, outro dia eu li um artigo sobre a expansão também da cultura chinesa no mundo, né? E como eles começam a colocar em centros estratégicos, né? Centros de cultura chinesa para ensinar a língua e tal. Então, isso é uma coisa, né? Uma coisa do ponto de vista de um país que hoje é um poderio, né? Que está em franca disputa com os Estados Unidos para ver quem comanda o mundo, a política e a economia do mundo, e que começa a disseminar sua cultura e sua língua ao redor do mundo. Outra coisa são os subalternos de sempre, né? Aqueles que, como os nossos povos aqui das Américas, há 500 anos foram invadidos, saqueados e roubados, e que não tem o poderio da China, né, ou da própria Alemanha, para difundir a sua língua no mundo, né? Quero falar sobre como é que é esse negócio de pegar uma Kombi e viajar para Bolívia. Vamos lá. Quero falar, sim, de política partidária, como está o PSOL, como tu enxerga o mapa, como foi o rescaldo de 2020 e como vocês imaginam que será 2022. Na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso, com Gustavo Comanche. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo esse produtor cultural, mas presidente do PSOL de Novo Hamburgo, o amigo Gustavo Comanche, no oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores, Faculdade NH, aqui você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos e o apoio da Lockfair Fechaduras e Acessórios. Ô Comanche, fizemos uma viagem ao México, vamos voltar um pouco de volta para a América do Sul. Que história foi essa de comprar uma Kombi, botar uma arte maravilhosa, única dela, uma arte do Minhoca, né, do Rafael Jung, esse cara que explode mundo afora, né, esse hamburguense aí, faz sucesso tremendo, né, e aí visitar, passear, conhecer a América do Sul. Isso que é pesquisa de campo, hein? É verdade. E inclusive tinha esse objetivo, Rodrigão. A economia solidária, né? Hoje quando me perguntam o que eu estudo, eu digo economia solidária e autonomia. À época eu estudava mais especificamente economia solidária. E para além dessa dimensão econômica da vida, a economia solidária também se propõe uma organização mais integral da vida, né? Ou seja, uma pegada mais comunitária, de bairro, né? Em que se organiza toda a vida com que é o tipo de coisa que sempre foi feito pelos nossos antepassados, pelos índios. Exatamente, né? E que a gente em algum momento se perdeu. Exato. Que não é negar a política como ela é hoje, Rodrigão, porque a gente precisa estar nela, precisa influenciar ela enfim, né? Porque se a gente não tiver, alguém vai estar. Uhum. Mas é pensar que aqui na América e em outros lugares do mundo também, em algum momento as coisas se resolviam na comunidade, né? Uhum. Pronto, a economia solidária é isso também, é outras coisas, mas é isso também.
E aí as minhas pesquisas em economia solidária, cada vez começando a ler mais sobre a América Latina, América do Sul. Então, um pouco dessa vontade que eu tive de viajar com a Kombi tinha a ver com conhecer comunidades, né, por onde a gente passasse, que se organizassem de outras formas, né. Esse objetivo foi parcialmente atingido, assim, a gente não conseguiu se integrar tanto quanto gostaria, mas surge mesmo essa vontade numa relação com o México. Eu tenho um grande amigo mexicano, que é o Eduardo Aguilar, que conheci quando ele veio fazer um período do mestrado dele aqui na Unicinos, e eu estudava na Unicinos. E a gente foi acampar em 2016, a gente sempre acampa na Páscoa, né? Agora com a pandemia isso está suspenso, mas sempre tem, desde muito novo, assim, grupo de jovens da Igreja Católica, do bairro Boa Saúde, a gente começou com essa prática de acampar. E aí em 2016 eu tinha um Fiestinha 2001, aquele primeiro modelo do Fiesta, né? E que valia, sei lá, R$12.000. E a gente estava nesse acampamento e aí, viajar, né? Sair, América do Sul. E também eu tinha um desejo de fazer o meu doutorado inteiro no México e não só uma parte dele lá. E aí esse amigo mexicano disse, mas por que tu não vai? Né? E aí eu, pois é, por que eu não vou? Né? E claro, né, Rodrigão, eu acho que tem uma coisa que é sempre importantíssimo dizer, aquela coisa de programa de TV, de viagens, até a Vale TV acho que tem um programa de viagem, né? Sim. É legal a gente pensar que não basta querer sair, né? Tu precisa reunir uma condição toda, né? Sem material, dúvida. Sobretudo, de dinheiro, né? E como que vai e tal. Então eu tive a possibilidade, não vai dar tempo de contar aqui, né? De reunir as condições, fui eu e mais um amigo, o Gabriel Rato, Tomate, outro grande amigo. Mas aí lá naquele acampamento com esse amigo mexicano, tá, por que tu não vai? Então tá, eu vou ir, sabe o que falta? A Kombi. Então eu vou vender o meu Fiestinha e vou comprar a Kombi. E cara, foi isso, eu comecei a busca de vender o Fiesta, consegui vender logo, o meu Fiesta, apesar de um carro simples e tal, foi fácil de vender. E eu só mesmo me caiu a ficha quando eu entreguei a chave do Fiesta. Né? Bom, agora eu não vou voltar atrás, porque esse carro era bom e eu agora vou comprar uma Kombi e vou viajar. E aí deu certo, encerrei meu ciclo no Senai, né? Deu para ir. Ficamos 3 meses viajando, de dezembro de 16 a março de 17, foi incrível, me transformou, tanto quanto a experiência no Senai, que eu te contava no bloco anterior, sobretudo também pela simplicidade. Veja, a gente chega de novo na mesma questão, né? Para mim, muito emblemático, Rodrigão, eu conheço mais a América do Sul e a América Latina do que o próprio Brasil, né? O Brasil é um país continental. Eu não conheço o norte do Brasil, agora passei uns meses na Bahia, num retiro para escrever a tese. Mas é o máximo que eu conheço, Ilha de Itaparica, né? Um pouquinho de Salvador. Eu não conheço o Brasil profundo e não tenho problema de dizer isso, né? Eu quero conhecer ainda. Estou dizendo isso, antecipando isso, porque a Bolívia foi muito, muito significativo na viagem, Rodrigão. A gente passou por Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia. E a Bolívia parecia um lugar pobre, capenga, onde as pessoas passavam dificuldade, porque era diferente, porque era simples. Parecia quando tu chegou lá ou parecia quando tu estava aqui? Lá, passando com a Kombi. Olhava para o lado as casas de barro, por exemplo, né? Ou casas muita população indígena, né? Muita população indígena. A Bolívia tinha em 2010, eu te falava antes de dados de 2010, a Bolívia tinha em 2010 62,5% da sua população indígena, né? Possivelmente seja o maior percentual nas Américas. Proporcional ao maior da América Latina. Proporcional Bolívia e em números absolutos México. Esse dado da Bolívia, se não me engano, em números absolutos é 6 milhões e alguma coisa de pessoas. Aí, Rodrigão, o que eu fiz? Eu não gosto de viajar. Viajei algumas vezes de CVC da vida, mas não é o que eu gosto. Eu gosto de poder ir, falar, conversar, isso, né? E aí eu fui fazer isso lá na Bolívia. Perguntar para as pessoas como que elas viviam. E, Rodrigão, não recebi nenhum retorno de alguma pessoa me dizendo que estava mal, que estava com dificuldade, que aquela condição de vida era uma condição ruim de viver. Era diferente justamente por essa característica indígena, né? Então, às vezes, quando a gente pensa que um lugar, que um território, ele não está modernizado tal qual a gente está acostumado aqui em Porto Alegre, região metropolitana, sul, sudeste do Brasil, a gente tem uma equivocada, um equivocado diagnóstico de que está mal. E não, cara,
Não. Muitas das comunidades da Bolívia se auto-organizam, resolvem as coisas comunitariamente. Seria tipo uma comunidade que está lá, Yanomami, no interior da Amazônia, e que está bem. É Exato, isso? isso. E já com talvez com alguma tecnologia um pouco maior, de uma casa melhor estruturada? Isso, alguma coisa. Algum Essa é uma conforto. característica, Rodrigão, importante, uma diferença importante dos indígenas brasileiros com os indígenas dos Andes, ou mesmo da América Central e do Sul do México. Do Norte do México também, mas mais do Sul. O México, por exemplo, tem cidades inteiras indígenas, né? A Bolívia também, o Peru também, o Equador também. Nós não, né? O nosso indígena, ele tinha a característica da coleta, da caça, na época que chegaram aqui os portugueses. Perfeito. Enquanto os indígenas dos Andes, do sul do México, já tinham descoberto a agricultura, então eles já viviam em cidades politicamente organizadas. Aquedutos perfeitos. Exato. Né? Engenharia, obra Exato. de engenharia. E os nossos aqui, se a gente quer fazer uma comparação que eu não acho que seja melhor, estavam atrasados em relação aos indígenas dos Andes. Mas muita fartura de água, de Exato, tudo, né? Exato. Eu não acho que tenha sido mal viver como coletor, viver como nômade ou como caçador, com as condições que o Brasil tinha. Eu não troco pela minha cama box, tá, Comanche? Aí a gente começa a entrar no valor do conforto e do acesso a serviços, né? Que, claro, nos cria uma dicotomia tremenda e que às vezes nos aprisiona de tal forma de a gente sentir insatisfação com a vida, né? Exatamente. E isso eu acho que é a grande provocação que tu traz, né? Da simplicidade, né, Rodrigão? O quanto que o simples pode ser interessante. Isso. Talvez essa seja ou aceitar as coisas maravilhosas que a gente tem, muito boas, né? Então tem a ver, Rodrigão, tem a ver com direitos negados, tem sim a ver com direitos negados a uma parcela da população, mas tem também muito a ver, Rodrigão, com a gente aceitar a diferença. Falando de diferença, como ficaram as diferenças com o teu antigo partido? Tu militou um ano só no PT, e logo o PSOL foi fundado, e tu logo foste pro PSOL, e hoje passou um tempo afastado da política partidária, e hoje tu estás presidente do PSOL de Novo Hamburgo. A eleição do ano passado, ela mostrou uma aproximação, a anterior já presidencial, mostrou o Boulos com todas as suas críticas ao governo petista, mas apoiando no segundo turno o Haddad, possivelmente por uma falta de opinião, de possibilidades diferentes na cabeça dele, né? Na cabeça do partido, enfim. Como isso se traduz em 2020 e como isso chegará em 2022? A gente está passando no... O PSOL é o novo PT, até que ponto? Tiro nos peitos para ti. Difícil, Rodrigo. Essa é uma disputa interna e que não tem problema nenhum eu falar dela aqui para ti, que a gente vem fazendo no PSOL há algum tempo já, né? Sobretudo depois que o PT sai do governo, né? Depois do processo de impeachment, do golpe, né? Para dar nome certo às coisas. E quando o PT sai do governo, a gente supostamente é colocado no mesmo lugar, que é um lugar de oposição, né? Quando o PT era governo, o PSOL era oposição ao PT, sempre foi. O PSOL nasce da oposição ao PT, né? Em 2003 começa a reforma da Previdência do Lula, que a gente às vezes esquece, né? De 2003. Foi o que disparou, né, a criação do PSOL. Muitos falam que teria sido o mensalão e tal, foi também, mas começa com a reforma... Zé Dirceu foi importante nesse processo. Exato, né? Mas começa com a reforma da Previdência. Pronto, isso é uma coisa, né? O PT, quando era governo, a gente era oposição e era mais fácil demarcar a fronteira. Quando o PT passa a ser oposição de novo, depois do golpe de 2016, a coisa fica mais ou menos nebulosa, né? Então, assim, Rodrigão, o pessoal, espero muito que não seja o novo PT. O PT tem uma história linda, maravilhosa. Se não fosse o PT, o Brasil não seria hoje o país que é. É preciso falar isso, é preciso reconhecer isso, né? Todo o envolvimento do PT com as comunidades eclesiais de base, a fusão que tinha com a igreja. O PT era o campo popular para se organizar, né? Final da década de 70, fundado em 80 e assim por diante. A relação com os movimentos sociais, MST, outros, né? Então tá, pronto. De elogios é isso, né? Mas aí, Rodrigão, tem uma diferença programática muito grande hoje, né? E que ela está sendo disputada também dentro do PSOL. O PSOL está passando agora por um processo congressual, né? O 7º Congresso Nacional do PSOL, e que vai definir a nossa linha para o ano que vem, né? E muito da definição dessa linha passa por apoiar o Lula já no primeiro turno e retirar uma candidatura própria. Tem uma linha forte nesse sentido?
tem. Inclusive majoritária no partido, né? Da qual eu não me associo. E tem uma outra linha que vai dizer, que é a qual eu me associo, não, nós temos que apresentar o nosso programa no primeiro turno e apoiar sem medo, fazer campanha para o Lula no segundo turno. Fazer campanha de vira-voto mesmo, né? Então, Rodrigão, hoje a discussão que está sendo feita, né? Aí, tu bem sabes, no ano passado a gente aqui fez uma chapa junto com o PT, né? Aqui em Novo Hamburgo. Apoiando já, não tem segundo turno aqui, na majoritária. Esse é o ponto, Rodrigão. Esse é o ponto principal para mim e para alguns outros camaradas, né? Numa eleição em que tu não tem a possibilidade de disputar por 2 turnos, tu tem que tomar uma decisão antecipada. E foi o que a gente fez ano passado, né? Entendo. Demarcando as nossas diferenças, a gente influenciou no programa. Sim, falamos sobre isso publicamente num debate com o Tarcísio aqui no Estação Hamburgo. Né? Exatamente, me lembro bem. Eu, o Tarcísio e o Rômulo, presidente do PCdoB, que eram os 3 partidos. Exatamente. E ali já demarcava, e ali eu fazia questão de demarcar nossas diferenças. Mas uma chapa que fica em 4º lugar na eleição municipal, né? Sintoma, Rodrigão, infelizmente sintoma. Por outro lado, agora a gente vê, saiu ontem, se não me engano, uma pesquisa da Paraná Pesquisas que coloca o Lula em empate técnico com o Bolsonaro nas eleições do ano que vem. Então, era sintoma de um Brasil que estava tateando, que estava buscando uma nova liderança, mas que não se efetivou. O Bolsonaro não é um líder. Né? Temos muito para conversar e muito pouco tempo para falar. Comanche, essa tua vinda à Vale TV pela primeira vez, seja sempre muito bem-vindo. Que a gente possa ter boas conversas. O tema da economia solidária, e acho que são vários os movimentos que tu militas, né? O Coletivo Cultural Manifesto Poesia, Produtor Cultural Coletivo Independente Outro Mundo Acontece, Coletivo Feira Viva, Grupo Araçá de Consumo Responsável, Plataforma Cidade Nossa. Eu acho que a gente precisa abrir e pelo menos levar essa provocação. Eu fico muito feliz com a vida de poder ir lá e comprar algum bem que me faça bem, mas eu também fico muito bravo quando eu vejo que antigamente nós tínhamos abacateiros pela região e as pessoas trocavam abacates com caqui, quem tinha levava para o vizinho, e hoje eu tenho que pagar 7 conto o quilo do abacate, do caqui, isso me machuca profundamente. Falava sobre isso com o meu amigo Eduardo Holmes, Bocão, grande produtor cultural, né? Então, acho que a gente precisa, sim, evoluir muito nessa discussão, tu é sempre muito bem-vindo para a gente poder fazer esses debates, essas provocações. Obrigado, Rodrigão. Eu quero terminar só fazendo um convite, gente, para quem não se contenta com as injustiças do mundo, procure um lugar para se organizar. A gente não vai resolver os nossos problemas, as nossas questões sozinho. É preciso que seja coletivo. Então procure. Está cheio de movimento coletivo por aí, se organizando e preocupados com um mundo melhor. Então vamos por esse caminho. Valeu, bem, Rodrigão. Hoje numa conversa de peso com o produtor cultural, presidente do PSOL de Novo Hamburgo, Gustavo Comanche. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.